Paz do Senhor, povo de Deus, que Deus abençoe sua vida, abençoe seu lar, abençoe tudo que é ligado a cada um de nós. Estou entrando uns minutinhos mais cedo hoje aqui, para estarmos conversando, amém? E o que é que vai acontecer hoje? No momento da palavra, eu peço a todos que fiquemos quietinhos, só ouvindo a palavra. Pai do Senhor, Deisivane, que fiquemos todos quietinhos, só ouvindo a palavra, amém? Depois eu vou abrir um tempo aí para os cumprimentos. Vocês vão postando aqui, eu vou lendo, para que todos ouçam. E depois nós vamos para o período de intercessão, para o período de estarmos orando aí uns pelos outros. Amém? Até agora só chegou a Deusivane, né? Já chegou a pastora Marilene também, a paz do Senhor. Hoje nós trataremos de um assunto que tem mexido com muita gente, né? Tem trabalhado aí na vida de muitas pessoas. Pai do Senhor, Adriane, sejam bem-vindos. Então nós vamos trabalhar dessa forma, tá bom? Nós iremos primeiro tratar a nível de palavra, né? Deixa para a gente estar dando os cumprimentos aí para as pessoas depois, né? E aí depois passaremos para o momento de comunhão, né? E depois para o momento de oração. O quão bom e quão suave que os irmãos vivam em união, não é verdade? E esse momento de unidade, de união, de estarmos saudando uns aos outros, né? Ele é importante, mas tudo com muita ordem e decência. Amém? Tudo com muita ordem e decência. Quem for chegando aí já pode ir abrindo a Bíblia, já pode ir abrindo lá a Palavra de Deus, né? Em 2 Timóteo, capítulo 3. Segunda Timóteo, capítulo 3. Segunda Timóteo, capítulo 3. Vamos todos iniciarmos juntos, amém? Aqui onde eu moro já está chovendo bem forte. Graças a Deus, chuva é bênção, né? Então a palavra de Deus, queridos, ela vai nos dizer o seguinte. A extrema corrupção nos últimos tempos, né? Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os outros, ou para com os bons, né? Traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela, deste afasta-te. Amém? Hoje nós vamos estar falando um pouquinho, né, sobre essas pessoas. Hoje nós vamos estar tratando um pouquinho sobre o que está acontecendo, né, não somente com essa pandemia, mas o que vem acontecendo no nosso país, nos nossos estados, o que vem acontecendo a nível mundial, não é verdade?
E nós temos que tomar alguns cuidados, e eu vou falar um pouquinho sobre eles hoje. Quais os cuidados que nós temos que tomar durante esses períodos tão difíceis? O que é que nós temos que estar vigilantes, né? Para não corrermos o risco de tropeçar, né? Não estamos correndo o risco de certa forma, se tornar um empecilho, um impedimento, algo que irá tirar a nossa paz. Amém? Antes de mais nada, vamos orar. Nós já lemos a Bíblia, já lemos a palavra de Deus. A gente está tirando um momento aí de estarmos orando e pedindo a Deus. Amém? Paz do Senhor Bispa. Aí, aquilo que nós tratamos, tá? No início agora, vamos... pode ir dando glória a Deus, aleluia. Pode ter sendo um comentário em cima da pregação, mas não vamos estar conversando um com o outro. Aí depois eu vou ler os comentários, os recadinhos que vocês mandaram um para o outro aí. Eu vou ler, depois a gente passa a de intercessão. Combinado? Vamos orar, né? Pai, em nome de Jesus, eu quero colocar as nossas vidas diante do teu altar. Senhor, queremos pedir perdão ao Senhor por tudo aquilo que desagrada o teu coração, por tudo aquilo que fere o teu espírito. Queremos convidar o Senhor, Pai, vem estar conosco neste momento. Visita a nossa alma, visita o nosso ser, visita o nosso íntimo, visita o nosso intelecto. Vem sobre as nossas vidas, Senhor, a luz sobre nós. Que a tua mão nos alcance para não somente nos abençoar, mas para também direcionar as nossas vidas. Por isso, nessa noite, nós te pedimos, fique à vontade, Senhor, vem estar conosco. Vem glorificar e exaltar o teu santo e poderoso nome, em nome de Jesus. Amém? Nós lemos 2 Timóteo capítulo 3, não é isso? Vou retornar um pouquinho mais lá, para estarmos tratando, né? Sabe, porém, isto que nos últimos dias abreviarão tempos trabalhosos. E eu quero estar sempre abrindo um paralelo aqui. A vida ela nunca foi fácil, né? Quando nós conversamos com pessoas mais velhas, com pessoas mais experientes, né? Que é o verdadeiro nome, nós vamos ver que nunca foi fácil. E eu digo isso até em tempo de conquistas, né? Em termos de conquistas. As pessoas, antes, para conquistarem as coisas, elas tinham muito mais dificuldades do que nos dias de hoje. Hoje em dia, quem quer comprar um carro, corre lá e compra sem ter dinheiro, né? Mas assim, sempre houveram dias difíceis. Só que a Bíblia diz que nos últimos dias iriam acontecer muitas situações difíceis, e principalmente contra a igreja. Amém? Todos estão me ouvindo bem aí? Sinalize aí para mim em nome de Jesus. Estão ouvindo bem? Alto e claro? Todos me ouvindo? Alguém sinalize aí para mim? Não. Amém. Obrigado. Amém. Obrigado. Deus abençoe. O que acontece? Eu creio que a igreja ela já começou a passar algumas... ainda nada parado que nós... O que nós vamos passar? E o que acontece? A palavra de Deus, ela vem nos trazendo que trabalhosos, né, esses difíceis, né, fazer parte, né? E nós temos que analisar o que está acontecendo hoje no nosso mundo moderno.
Porque, trazendo isso para os dias de hoje, o que o versículo 2 está dizendo, amém? Diz assim, ó: porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos e profanos. E eu quero abrir um paralelo aqui e perguntar para você, e para mim também, né? Você acha que isso está ocorrendo hoje? Você acha que essas pessoas que a Bíblia retrata, você acha que elas hoje estão aí no nosso cotidiano? Cada um só olha para o seu próprio umbigo, cada um só faz aquilo que é bom para si próprio, né? Pessoas amantes de si mesmas, não é verdade? Só olham para si, para aquilo que vai ser bom para elas, por elas, com elas. E é momento de nós trazermos esta palavra para os dias de hoje. Nós estamos vendo aí nos governos, sejam estaduais, federais ou mundiais, cada um andando na sua direção, né? Cada um, poucos se preocupam com o pobre, né? Hoje nós já estamos vivendo governos divididos, né? Cada um acha que só pode fazer, só vai fazer, só quer fazer aquilo que é melhor para si. Pessoas avarentas, presunçosas, queridos. É tão difícil olhar, né, para o cotidiano, né, para o nosso dia a dia e olhar que vamos só abrir um paralelo aqui até sobre informação. Uma pessoa lança uma informação de que vai dar remédio de graça. Aí a outra diz, não, o remédio está contaminado. Aí a outra diz, não, o remédio tá vencido. E isso tem inquietado muitas pessoas. E quando nós olhamos para a realidade que nós estamos vivendo, em que você vai ver pessoas que têm poder, dão mais crédito à causa que eles lutam por ela do que as pessoas, do que ao ser humano. E é momento de nós começarmos a analisar se isso que a palavra de Deus está dizendo já está acontecendo. Soberbas, né? Nós temos visto aí nas redes sociais, eu já tenho falado muito sobre redes sociais. Eu estou aproveitando esse momento aqui para pregar na rede social, mas quem me conhece sabe que eu não sou muito de rede social. Mas as pessoas estão indo para a rede social falar mal umas das outras. As pessoas estão indo para as redes sociais falar mal ungidos, para discutirem entre si, né? E nós temos que ter prudência, vigiar, para que isso não ocorra conosco. Para que isso não nos afete, né? Em muitos momentos da Bíblia você vai ver pessoas que ficaram inquietas com algo que estava acontecendo. Pessoas que saíram da sintonia, né? Daquilo que Deus havia determinado. Existem pessoas que ela vem para tirar a sua paz. Existem pessoas que ela vem para fazer com que você saia do seu foco e do seu objetivo. E quando nós analisamos isso, essa era uma das estratégias do diabo. Quando os muros foram reconstruídos, quando o povo de Deus ia pelejar contra o inimigo, o diabo queria lançar medo. E eu quero perguntar para você, como é que está hoje, né, a sua fé, a sua esperança? Como é que está hoje a sua certeza, né, do que esperar e como esperar? Porque cada um traz um tipo de informação.
Um fala que é branco, o outro fala que é preto. Um fala que é para a direita, o outro fala que é para a esquerda. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre isso, né? Mas o que eu quero chamar a sua atenção é que o que a palavra traz, né, de homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, né, desobedientes a pais e mães, ingratos e profanos. Esses dias nós falamos sobre a ingratidão. E coisas que nós não podemos deixar entrar nos nossos corações. Eu entendo que quando alguém se levanta para nos ajudar, esse alguém foi levantado por Deus. Mas nós temos que ter cuidado, queridos, porque a pessoa se permitiu ser usada. Deus ele não vai se limitar, se essa pessoa não der ouvidos, ele vai levantar outra, mas eu tenho que ser grato. Gratidão é uma coisa que está no coração de Deus. Mas o que me chama a atenção é que diz que essas pessoas serão desobedientes a pai e mãe. E eu tenho visto, queridos, muitas pessoas lutarem, né, para a quebra de princípios familiares. E nós temos que ter cuidado com isso, né? Porque a mesma Bíblia diz lá no versículo 3 que essas pessoas, lá no versículo 3 vai dizer assim, ó, sem afeto natural. O que é exatamente o que a Bíblia nos proíbe, né? A Bíblia nos manda amarmos uns aos outros. A Bíblia nos ensina a andar nesse princípio de amor. E o que a Bíblia está dizendo aqui é a quebra disso, é o contrário. É a contramão, né, daquilo que Deus tem nos ensinado, né? Essas pessoas, elas são irreconciliáveis e caluniadoras. Quando nós começamos a tratar a nível de governo, queridos, a gente precisa estar muito atento a tudo que está acontecendo e as informações que chegam. Porque existem táticas que são táticas de guerra também, de inteligência e contra-inteligência. Ou seja, lança-se uma informação, né, que está sendo tramada uma armadilha para que quem vier pela direita não vai ser atacado. Aí alguém vai lá com a contra-informação e diz, olha, não confia no que está sendo dito, porque quem não vai ser atacado é quem for pela esquerda. E isso tem afetado muito as pessoas, isso tem afetado muito a igreja. E a palavra de Deus, ela nos ensina, não andeis inquietos por coisa alguma. A palavra de Deus, ela me ensina, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Eu vejo muitas pessoas, queridos, que têm intimidade com Deus, pessoas que são cristãos, são crentes há muito tempo, né? E essas pessoas estão inquietas com tantas informações. Cuidado com a quantidade de informações que você traz para a sua vida no dia a dia. Amém? Então, olha só, essas pessoas são sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadoras, incontinentes para com os bons. Se nós perguntássemos aqui, antes da virada do milênio, se as pessoas acreditariam, né, na deturpação da família e nessa falta de amor com o próximo, né? Eu tenho uns 2 aninhos mais que vocês aí, mas tem gente que tem muito mais tempo do que eu. Queridos, eu me lembro que quando eu era menino, se um vizinho me chamasse a atenção, né, e o meu pai descobrisse, ou minha mãe, lá vinha bronca. Nos dias de hoje, as pessoas já não respeitam mais ninguém. Agora o que me chama a atenção é que essas pessoas, lá no versículo 4, diz que elas são traidoras, obstinadas, orgulhosas, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Quem me conhece sabe que eu não gosto muito de política. Vamos citar aqui a política, né, sem tomar partido para algo aí. Quantas pessoas você vê apoiando, dizendo, olha, eu estou com fulano, estou com fulana, até o final, e após elas conseguirem ser eleitas, elas viram as costas, né, mudam de partido. Isso aí mostra que hoje
elas não têm vínculo a ninguém. Elas traem umas às outras em prol do objetivo que elas têm. Elas são obstinadas, né? O orgulho fala mais alto. E o que me chama a atenção é que fala de pessoas que são mais amigas dos prazeres, dos deleites, do que amigos de Deus. Tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Isso tem acontecido nos dias de hoje? Quantas pessoas dizem, olha, estamos preocupados com as pessoas, estamos preocupados com isso ou com aquilo. E qual é a verdadeira motivação? Nós vamos ver pessoas que, às vezes, dão um saquinho de pão, mas leva todo o dinheiro de uma cidade. E eu quero chamar a sua atenção para algo. Abra sua Bíblia lá em Judas, lá do lado de Apocalipse, capítulo 1. Vamos ler de 17 a 22. Abre lá para nós, por favor. Quando a Bíblia fala assim, ó, últimos tempos e últimos dias, ela está falando da mesma coisa. Amém? Mas ela diz lá, ó, em 17 a 22, diz assim: amados, lembrai-vos das palavras que vos foram preditas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam que nos últimos tempos, lá nós lemos últimos dias, né? Haverá escarnecedores que andariam segundo as suas ímpias concupiscências. Concupiscência, desejo incontrolado da carne, né? Estes são os que a si mesmos se separam, sensuais, que não têm o espírito. E se você for olhar, o espírito ele está com letra minúscula. Ele está se referindo ao Espírito de Deus. Então essas pessoas que são dadas a isso, né, elas estão separadas. Não é isso mesmo? Mas ele vai continuar. Mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé no Espírito Santo. Conservai-vos a vós mesmos no amor de Deus, ou seja, enquanto aquelas outras pessoas não têm amor a ninguém, ele nos manda conservar-nos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. E apiedai-vos de alguns, usando de discernimento. Queridos, vamos olhar, né? Segunda Epístola de Pedro, abre lá, Segunda Epístola de Pedro 3:3. Lá novamente vai dizer: sabendo primeiro isso, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo suas próprias concupiscências. Nós vamos entrar aqui e vamos falar um pouquinho de egocentrismo, egoísmo, né? E vamos falar um pouquinho sobre hedonismo, né? Quando nós entramos nas filosofias, quando começa lá as filosofias gregas, né, romanas, né, daquela época, cada uma das doutrinas que concordam na determinação do prazer como bem supremo. Ou seja, no tempo de Cristo, né, e o apóstolo Paulo também vivenciou bem isso, porque o apóstolo Paulo ele era judeu, né, mas ele estudou em escolas, ele tinha cidadania também grega e romana. Por isso que quando o apóstolo Paulo ele vai escrever cartas para essas igrejas, ele sabe bem de cada particularidade de cada uma. Ele conhece a cultura, ele conhece bem aquilo que ele está falando. Amém? E o que acontece? Cada um
vai para o seu próprio prazer. E quando nós entramos nessa filosofia, as pessoas têm abandonado família, têm abandonado ministério, as pessoas têm abandonado pessoas que a amam, porque implantaram na cabeça delas o seguinte: você tem que ser feliz. O que não te fizer fazendo feliz, joga pro alto. E não é o que a Bíblia nos ensina. Na realidade, isso vem da filosofia, né? Quando nós vamos estudar lá um pouquinho sobre o iluminismo, sobre o, né? Tira-se Deus do foco e coloca o que eu acho que é melhor. Quem de nós pode saber o que é melhor para nós? Quem de nós conhece o futuro? Não é verdade? A moral, embora se afastem no momento de explicitar o conteúdo e as características da plena fruição, assim como os meios para obtê-la. Então essas pessoas elas vão se afastando, né? De modo muito sutil, e elas não se importam com os meios que irão fazer para conseguir, né? De vida inspirado no evocativo, né? Do helenismo. Dedicação ao prazer como estilo de vida. Se o prazer, queridos, trouxesse felicidade e se trouxesse Roma, ainda seria o grande império. Essas pessoas começam a deixar, né, a direção do espírito e segue aquilo que a sua alma pede, aquilo que o seu prazer anseia, né? A vida em Roma ela era marcada pelo pecado, né? E eu quero falar uma coisa para você. Quando o homem anda pelos seus próprios deleites, pelos seus próprios prazeres, ele se perde. Quando começam a ter mais direitos do que deveres, ou nem somente direitos e não deveres, é para analisar, porque quando Deus trouxe os mandamentos, ele trouxe porque o homem precisava de limites. Pare para analisar todas as vezes que pessoas obtêm o poder, né, que elas podem fazer tudo o que elas querem, né? Veja para onde elas vão parar. Quem não tem o espírito com letra maiúscula, né? Ele só pode ir por caminhos que causam divisão. Eu quero trazer aqui para vocês algumas coisas sobre a filosofia, né? É quando a gente tira o foco de Deus e quer materializar aquilo que a gente acha que é mais importante para nós, né? É a argumentação daquilo que Deus tem para nós. É quando a pessoa acha que o seu pista é que tem que se tornar a verdade absoluta. E nós temos que ter cuidado com isso, porque só quem tem a verdade absoluta é Deus. E nós hoje estamos vendo essas pessoas lançarem muitas informações e se nós pararmos para analisar, né, vamos analisar bem direitinho. A Bíblia diz que onde há união, Deus ordena a bênção. Só que em muitos momentos, líderes, eles começam a separar as pessoas em fragmentações, né? A ala A aqui, e eu espero que vocês estejam entendendo, né? Ela está certa. Ela tem que fazer o que ela quer e você tem que aceitar. Tá certa, nós vamos apoiar ela. O que você achar que é certo, e quem se levantar contra você agora. Não, a ala C tem que ter direito. E eu quero te falar uma coisa. Amém? Nossa sociedade está sendo segregada. Segregar é um verbo que significa separar, apartar, colocar de lado, isolar e expulsar ou expelir, né? Segregar significa diferenciar com o objetivo de desunir. Também pode ser sinônimo de desligar, soltar ou desprender alguma coisa.
Segregar é o contrário, o antônimo de agregar. E é quando nós paramos para analisar, né, o que essas pessoas que têm trago tantas informações para nós, o que é que elas estão trazendo para nós? Nós temos que ter cuidado, queridos, para não nos tornarmos massa de manobra. Sabe por quê? Essas pessoas que a Bíblia diz que são avarentas, presunçosas, amantes de si mesmos, pais e mães, elas precisam de massa de manobra. Amém? Elas precisam de pessoas para morrer por elas, de pessoas para apanhar por elas. Porque através do que o povo sofre, elas alcançam o objetivo que elas têm em comum. E eu vou provar isso biblicamente falando. Amém? Quando nós olhamos, né, lá para... Vamos começar desde o iniciozinho lá, né? Torre de Babel. Né? Ali piadas a confiar mais em si do que em Deus. Depois nós vamos ver pessoas sendo influenciadas para se levantar contra Moisés. A mesma multidão que viu a mão de Deus tirando-as do Egito, a mesma multidão que viu milagres, a multidão, né, que viu o comprometimento, Deus visitando, né, a vida de Moisés, é a mesma multidão. E sempre no meio da multidão se levanta um amante de si mesmo, pessoas que querem cargos, que querem famas, que querem construir riquezas, né? Que querem construir seus reinos, mas que precisa abater alguém para poder assumir este lugar. E nós temos que ter cuidado com isso para não virarmos massa de manobra, porque a mesma multidão que andou com Cristo, a mesma multidão que viu milagres, a mesma multidão que foi alimentada por ele, a mesma multidão que o recebeu com ramos, a mesma multidão, né, que esteve com ele no deserto, foi a mesma multidão que foi influenciada e disse: solte Barrabás, ou seja, condene a Cristo. Temos que tomar muito cuidado para não nos tornarmos massa de manobra de ninguém. E eu quero abrir meu coração para isso. Eu queria que as pessoas tivessem o mesmo ímpeto de pregar a palavra de Deus como elas têm que defender. De defender, né, seus partidos políticos, suas filosofias, né, ou aquilo que elas acham que é o correto. E eu não sei se vocês estão parando para analisar. Tem tido muitas pessoas dizendo: olha, Deus me disse que é para cá. Olha, Deus me disse que é para lá. E isso tem inquietado muitas pessoas. Isso tem feito com que muitas pessoas fiquem desesperadas, dizendo: e agora, Jesus, para onde eu vou? Um diz uma coisa, o outro diz outra. Isso aconteceu na Bíblia. Amém? Então, muitas pessoas, no Antigo Testamento, muitos profetas diziam: olha, Deus manda dizer que é tempo de paz, sobe para a guerra que nós vamos vencer. Aí Deus levantava o profeta e dizia: não é isso, vocês. Não é isso. Não sobe. Não faz. Não é isso? E é quando nós começamos a entender que a palavra de Deus ela vai se cumprir. Amém? A palavra de Deus ela vai se cumprir. O anticristo vai vir, né? O anticristo vai perseguir a igreja. Não adianta ninguém querer dizer: olha, vamos levantar pessoas lá no meio político que vão nos defender. Quando o anticristo vier a reinar, vai haver a perseguição da igreja, né? É bem verdade que tem três visões: a milenista, a pós-milenista e a pré-milenista. Mas eu creio que nós não vamos pegar o momento das dores verdadeiras, né? Mas nós já estamos vivendo um momento delicado, em que pessoas já não defendem mais o interesse da sociedade, não defendem mais o interesse do pobre. E a palavra diz que isso já é manifestação dos últimos dias. E eu quero te pedir que não fique
Então, continuando, nós temos que começar a parar de nos preocuparmos e começar, queridos, a nos lembrarmos do que a palavra de Deus diz. Amém? Parar de acreditar, porque as pessoas estão atirando para todo lado, né? As pessoas às vezes estão até sem direção. Então é momento de todos nós pararmos de ser influenciados, né? Deixarmos de ser influenciados e começar a confiar em Deus. Começar a confiar, né, que aquele que nos chamou, começar a confiar e saber que o Deus que nos chamou não vai nos deixar, amém, ficarmos sozinhos. O Deus que nos chamou, Ele não quer que estejamos, de certa forma, inquietos, preocupados, né? Então, ao invés de nós estarmos nos dedicando tanto a essas informações que chegam, ao invés de nós estarmos nos dedicando a tanta informação e contra-informação, vamos começar a orar, vamos começar a depender, né, do Espírito de Deus. Ele é quem vai nos dizer o que fazer, como fazer, quando fazer. Ele é que vai direcionar as nossas vidas para não estarmos sendo enganados. E, queridos, eu quero falar uma coisa para vocês. O que nós estamos vivendo ainda não passou. É momento de mais do que nunca nós estarmos orando, de mais do que nunca nós estarmos dependendo de Deus, dependendo dessa direção, dependendo de buscar, né? Dependendo de estar com Deus todos os momentos, para que a gente não estejamos sendo, para que não estejamos sendo enganados aí por ninguém. Eu quero deixar essa palavra hoje para cada um de nós, né? E dizer o seguinte: para de ficar olhando isso. Vamos para as Escrituras, né? Eu estou preparando alguns estudos aqui. Depois eu vou estar trazendo para vocês aí a volta de Cristo, o milênio, né? Qual é o milênio? Quando deve acontecer? Se os cristãos vão passar pela grande tribulação? Eu quero trazer também para vocês sobre o juízo final e na punição eterna, né? Quem será julgado? O que é o inferno? Depois eu quero falar sobre novo céu e nova terra. Amém? E aí, eu acho que com essa base aqui, amém, nós já vamos ter uma boa base aí do que estamos vivendo. E eu quero falar uma coisa para vocês. Eu tô vendo um monte de crente aí com medo de morrer. A gente não precisa ter medo de morrer. Nós precisamos temer partir sem estar bem com Cristo, sem estar aliançado com Ele. Amém? Amém? Antes vamos orar agradecendo e encerrando esse momento. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por este momento, Pai. Quero pedir que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, guarde as nossas vidas e os nossos corações em Cristo Jesus. Que possamos, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Senhor, esperar no Senhor. Que possamos estar guardados, Senhor. Guarda as nossas mentes e os nossos corações em Cristo Jesus, para que ninguém, Senhor, possa nos influenciar. Eu te peço em nome de Jesus, vem estar conosco, vem ministrar em nossas vidas, vem conduzir o nosso viver, Pai. Vem em nome de Jesus Cristo, cumprir o teu propósito em nome de Jesus.